Olá, galerinha, como vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. E hoje nós vamos falar sobre uma aula do nosso livro-texto. Nosso livro-texto é o capítulo 2, Cultura e Política. Nós vamos abordar um pouquinho a respeito de Aristóteles, tá? Ah, Você pode pegar o livro-texto de vocês, o livro-texto de vocês vai estar à página 20. Pegue a página 20, por favor. Rápido, vou aguardar um pouquinho, esperando para você pegar a página 20 do nosso livro-texto. A questão, a questão é o seguinte: Aristóteles fala a respeito da política como uma busca do bem-estar para todos e coloca todos os indivíduos como um homem, um animal político, ou seja, o homem capaz de resolver suas próprias questões sem entrar em conflito. Então, o homem como animal político é um animal que vive em sociedade organizada e tem relações sociais com os outros. Isso significa o uso da política para que não haja um confronto em relação aos indivíduos. Então, além disso, ele pensa que a política não é somente uma entre as outras técnicas para gerir as relações da sociedade, mas, na verdade, a política seria parte da natureza humana, ou seja, todos os seres humanos estão voltados, estão alicerçados mediante essa natureza. E essa natureza humana ainda explicada por Aristóteles como uma ação humana que tem uma finalidade. E a finalidade última da política, a finalidade última das ações humanas, nada mais é do que a felicidade. Então, a finalidade da política, segundo Aristóteles, é a busca da felicidade. E essa felicidade que vai estar alicerçada no meio ambiente onde todos os indivíduos serão envolvidos por ela. Tá? Então, escuta bem, a finalidade da política, a finalidade das ações humanas, segundo Aristóteles, é a felicidade, mas não uma felicidade passageira, não uma felicidade momentânea, e sim a felicidade que completa o cidadão, coloca o cidadão como um participante da sociedade. Então, mediante isso, Aristóteles coloca que é preciso participar da organização da sociedade para que ela possa sobreviver. Portanto, a sobrevivência da sociedade está alicerçada juntamente com o processo de participação do cidadão dentro da sociedade ateniense. No caso, para ser cidadão, eram necessários alguns requisitos: ser homem, maior de idade, membro da aristocracia e filho de pai e mãe ateniense. Então, essas são as quatro condições para que o indivíduo fosse considerado cidadão: homem, maior de idade, filho de pai e mãe ateniense e ter nascido em Atenas, tá? Então, essas quatro condições são fundamentais. Repetindo: maior de idade, membro da aristocracia, filho de pai e mãe ateniense e ter nascido em Atenas, certo? Necessariamente, essas condições eram fundamentais para que o indivíduo fosse considerado cidadão. Sendo considerado cidadão, então Aristóteles coloca assim, ele concebe a ideia da seguinte maneira: o homem é um animal político, é o chamado zoon politikon, tá? Em grego, quer dizer animal político. Ou seja, não é apenas um animal que vive em sociedade, é um animal que vive em sociedade organizada, tem suas relações sociais com os outros. Então, não é um animal que vive em um ambiente isolado, tá? É um animal onde ele pressupõe a utilização da política para a defesa dos seus interesses. Não interesses pessoais, mas interesses da coletividade. Então, o desafio o desafio nada mais é do que defender o interesse da coletividade e a busca do bem coletivo. Essa busca do bem coletivo, Aristóteles chamou de felicidade. Portanto, é para todo cidadão, é preciso então buscar a organização da cidade para que ele possa sobreviver. Ele não consegue sobreviver isoladamente. Ele tem que estar num contexto de sociedade para que ele possa desenvolver as suas ações. Ele tem que estar num contexto de convívio social para que essas ações possam ser válidas, para que possam ter a convivência com os demais indivíduos e, ao mesmo tempo, a política
como um meio de resolução pacífica dos conflitos entre os indivíduos. Então, a política como uma forma de resolução pacífica dos conflitos sem que haja emprego do uso da violência, como nós já vimos, tá? Então, a ideia é que Aristóteles ainda explica que toda ação humana tem uma finalidade. Essa finalidade nada mais é do que buscar a felicidade humana, e a felicidade estaria na convivência social. Tá? A finalidade da política, portanto, é a felicidade de todos dentro da sociedade. Então, para Aristóteles, não adianta você buscar a felicidade somente de um indivíduo. Você tem que buscar a felicidade de todos os indivíduos na sociedade, porque todos os indivíduos compõem a sociedade. Mediante a estrutura do pensamento aristotélico, nós temos ainda que, para Aristóteles, a política não é, portanto, uma luta, uma estratégia de poder, mas um meio dialógico para que as diferentes partes da sociedade ou da cidade possam viver em harmonia. E essa harmonia viria necessariamente com a ideia de que o homem vive em meio das suas relações sociais. E essas relações sociais, elas são estabelecidas conforme a luta pelo espaço social. Portanto, a política seria um meio para tornar a vida em sociedade o mais tranquilo possível, para que esta possa prosperar. Então, tornar a vida mais tranquila possível para que a sociedade possa prosperar num contexto de que todos os cidadãos, todos os indivíduos fazem parte da estrutura da sociedade. Portanto, a política é um meio capaz de levar os indivíduos à convivência pacífica e também ao desenvolvimento da solidariedade dentro do contexto social. Então, o Aristóteles ele vai nos explicar que a política é a gestão não violenta das relações, ou seja, a política é a forma de resolver os conflitos com base no diálogo. Portanto, isso implica reconhecer alguns fatos sobre as pessoas. Por exemplo, é fato que somos egoístas, mas isso é o que torna a política necessária para controlar ou menos, mais ou menos, ou pelo menos amenizar esse nosso instinto, porque todo ser humano ele é capaz de desenvolver a busca pelos seus próprios interesses. Então, a defesa dos seus próprios interesses é a abordagem principal da felicidade para Aristóteles. Então, dizendo que é preciso fazer com que o diálogo permanente seja a regra de nossas relações e não o egoísmo. Então, Aristóteles coloca claramente que para desenvolver a política deve ser desenvolvida por meio de evitar o egoísmo e buscar o bem comum dentro da sociedade. Bom, já que nós vimos um pouquinho a respeito da política em Aristóteles, agora para vocês memorizar melhor a aula, você vai fazer os exercícios do livro de vocês, da página 21, o exercício número 1, da página 22, os exercícios número 2 e 3, tá? Então, repetindo, exercícios do livro Texto de Filosofia, página 21, dialogar com o saber. Página 21, dialogar com o saber. Exercício 1, exercício 2, exercício 3 da página 22, tá? Lembrando, dialogar com o saber, página 21, exercício 1, página 22, exercício 2 e 3. Para você, um abraço e espero estar o mais rápido possível ao lado de vocês, tá? Um beijo carinhoso, tchau, tchau.